Classe cefalópoda. Essa classe ela tem como representante vários animais, alguns mais familiares, outros nem tanto, como pode ser visto aí na figura, né? Então nós temos os náutilos, as sépias, as lulas, polvos, amonoides fósseis. A classe como um todo ela é adaptada a uma existência natatória, exceto o polvo que vive no fundo, né, fazendo suas explorações, mas o restante tem hábitos mais natatórios, na coluna de água. A cabeça ela projeta assim, um círculo de grandes tentáculos, como a gente também pode ver aí na figura. E esses tentáculos são prênseis, né? Na verdade, eles são homólogos à parte anterior do pé de outros moluscos. Na evolução, o corpo ele alongou-se dorso-ventralmente. E como resultado de uma alteração na maneira de locomoção, esse eixo tornou-se anterior-posterior funcional. Esses invertebrados também atingem os maiores tamanhos, né, quando a gente compara com outros animais invertebrados. Então aqui nós temos animais gigantes como os arquiteutos, as lulas gigantes, né, que pode chegar aí aos seus 16 metros de comprimento. Algumas características desses animais importantes da gente comentar aqui. A primeira delas é sobre a concha, né? Quem tem, quem não tem, onde que fica. Bom, então vamos lá. Concha externa, né, do lado de fora do corpo do animal, ele é encontrado em representantes fósseis, né, e nos náutilos, que depois a gente vai ver, né, eles um pouquinho mais para frente. As lulas, as sépias, elas possuem uma concha, só que interna, ela é reduzida e nós chamamos essa concha de pena ou gládio. O polvo, completamente ausente, não existe nenhuma estrutura rígida de concha no corpo dele, nem internamente, nem externamente. Uma outra característica muito importante desses animais está relacionada com a sua locomoção, né? Então, eles nadam por meio de propulsão a jato d'água, expelindo rapidamente a água da cavidade do manto. Eles são os únicos animais, assim, que têm essa característica marcante, né? Com isso eles conseguem atingir também grandes velocidades. Então as lulas e as sépias, elas são as mais adaptadas para a natação por jato d'água. São essas que atingem as maiores velocidades, né, podendo alcançar aí, em média, 40 km por hora. No Nautilus, o mecanismo locomotor é o mesmo das lulas, embora, né, a ejeção de água através do funil resulte da retração do corpo e da contração dos músculos do funil, e não do manto como nos demais. Os polvos, eles são capazes de nadar também por jato d'água, né, com os braços acompanhando. Eles fecham o braço assim, eles viram uma espécie de funil também. Mas a forma mais comum de locomoção do polvo, na rotina dele, é o rastejamento sobre as rochas, né, ao redor de onde eles vivem, porque ali ele faz uma atividade de exploração do ambiente, né, para poder achar o seu alimento, e ali também onde se encontra, né, estruturas onde ele pode usar a camuflagem, né, como as rochas, por exemplo. Então, para a gente entender o que ajuda esses animais a se locomoverem tão rápido pela propulsão a jato d'água, nós temos que falar do transporte interno. Então, o sistema circulatório ele é um extenso sistema de vasos capilares revestido de endotélio. O endotélio ele reveste internamente a parede desses vasos capilares aí. Essa característica ela é apenas compartilhada com os mamíferos, né, com os vertebrados mamíferos. E outros vertebrados também. Então, esse endotélio, né, ele tem uma característica contrátil. Então, ele vai ajudar a
contrair a parede interna desses vasos capilares, artérias, enfim, né? E com isso, o deslocamento do fluxo sanguíneo ele se torna bem mais rápido, né? Então, está bastante relacionado com a alta velocidade desses animais. Então, além de um coração sistêmico, né, o circuito também inclui mais 2 corações branquiais, que bombeiam o sangue através das brânquias. Então, isso também ajuda a ter um sistema sanguíneo vascular de alta pressão, muito mais rápido. Então, essa existência aí de capilares, algumas artérias contrácteis, corações branquiais, né, ela vai aumentar essa pressão sanguínea e a velocidade do fluxo sanguíneo. Resultado, velocidade do animal aumentada também. Outro aspecto bem importante é em relação à nutrição. Eles são bem adaptados à alimentação predatória e a uma dieta carnívora. Então a presa ela é localizada com os olhos, que são bem desenvolvidos, né? E a captura ela é efetuada pelos tentáculos ou braços. Então o Nautilus, por exemplo, tem em torno de 90 tentáculos ao redor da cabeça. Muitos deles são quimiosensoriais e táteis. Os tentáculos relacionados ao redor ali da boca, eles são prenseis e utilizados para trazer o alimento até a boca, né? As lulas e as sépias, elas já têm 10 apêndices, 8 curtos e fortes, que são chamados de braços, e 2 que são maiores, depois a gente vai ver na figura. E aí esses maiores nós chamamos de tentáculos, então tem uma diferenciação aqui para esses animais. O polvo, ele possui 8 apêndices que a gente chama de braços, tá? Esses animais eles têm rádula, mas o par de poderosas mandíbulas, né, em forma de bico, fica bem ali na entrada da cavidade bucal, ele é o mais importante. Esse bico ele serve para morder e rasgar o alimento, né? Então vai depender muito da forma de alimentação aqui de cada um desses animais, né, para a utilização desse bico aí. Existem glândulas salivares, né, geralmente 2 pares nos coleoides, as lulas, sépias, polvos, e alguns polvos têm glândulas salivares que secretam veneno, tá? A dieta deles depende dos habitats em que vivem. Vamos dar um exemplo aqui. As lulas são animais pelágicos, né? Elas se lançam na coluna da água junto com os peixes, né? Elas tiveram uma evolução paralela com a dos peixes, né? Então, qual que é a alimentação dela? Peixe. Ela se alimenta essencialmente de peixe. As sépias, elas costumam nadar no fundo. Então, que tipo de animal que a gente vai ter no fundo? Camarões, caranguejos, né? Então, isso é a composição importante da nutrição da sépia. O polvo ele também se alimenta bastante de crustáceo, mas aí ele também inclui marisco, caramujos, né? Ou seja, outros moluscos. O alto grau de desenvolvimento do sistema nervoso, ele é incomparável entre os outros invertebrados e se correlaciona à destreza locomotora e ao hábito carnívoro desses animais, né? Então, mais outra característica morfofisiológica que está relacionada aí com a destreza locomotora desses bichos. Há uma grande cefalização. Todos os gânglios típicos dos moluscos, eles concentram-se e fundem-se, de certo modo, para formar um cérebro circunesofágico. E esse cérebro encontra-se também protegido por um crânio cartilaginoso. Os olhos desses animais, eles são bem grandes, bem desenvolvidos, né? São os invertebrados que, primeiramente, quando você confronta, uma das primeiras coisas que a gente observa são os olhos, né? E esses olhos eles são semelhantes em estrutura ao dos peixes. São capazes de formar uma imagem, né? E o octopus, o polvo, por exemplo, ele consegue discriminar
objetos de meio centímetro a partir de uma distância de apenas 1 metro. Isso é uma vantagem muito significativa na captura de presa, né? Os tentáculos e os braços, né, os apêndices desses animais, também eles são supridos com células táteis, né, e células quimiorreceptoras também. Bem, então aqui a gente vê um Nautilus, para quem ainda nunca tinha visto, ou às vezes nem ouvido falar, né? Então, como eu falei, o que chama mais atenção na hora que a gente bate o olho nesses bichos? Os olhos grandes. Né? Então, o Nautilus tem a concha externa completamente desenvolvida e aí o círculo de tentáculos deles bastante numerosos também. Aqui só para ter uma ideia, né, do tamanho, que varia, mas eles não são pequenininhos, coisa de 1 centímetro, 2, né? Então eles são bastante vistosos, né? São animais grandes. E aqui a gente vê a morfologia externa e interna. Essa concha deles, dá uma olhada aí na parte interna. Ela é uma concha bem enroladinha, só que ela se difere totalmente da concha dos gastrópodos, né? Por quê? Porque essa concha ela é toda dividida em câmaras. Veja lá, né? Ela não é um buraco contínuo que termina lá na pontinha enrolada. Ele é todo dividido em câmaras separadas por septos. Tá? E o animal ele fica na última câmara, como a gente pode ver aí na figura. Tá certo? E o que isso quer dizer para os hábitos dos animais, desses náutilos? Está relacionado com a capacidade de flutuação. Esses animais, eles flutuam na coluna de água, eles sempre ficam ali, né, próximos a paredões rochosos, né, eles não se lançam como as lulas no mar aberto, tá? Eles ficam ali, né, em grandes profundidades, mas sempre associado com paredões rochosos. Então ele tem capacidade de subir mais próximo da superfície quando é conveniente, de descer mais próximo ao fundo. Então a gente chama isso de flutuação pela natureza da concha. Então, uma da parte da atividade de vocês é pesquisar sobre como ele consegue fazer essa flutuação. Então, a pesquisa sobre o mecanismo de flutuação dos náutilos. Essa concha dele é muito apreciada, comercialmente dizendo, para artigo de decoração, né? Então, quando retira-se aquela película, ele revela essa natureza perolada, muito bonita. Então, é bastante caro também, tá? Aqui um outro animal bem pouco conhecido, mas bastante apreciado também por causa da sua concha. Olha o olhão dele aí. Então, essencialmente, a concha dele é igual à concha do Nautilus internamente, tá bom? É o argonauta. Ali na imagem a gente consegue ver, né, mais ou menos o tamanho dele quando se coloca na palma da mão. Então, não é uma concha tão grande, mas por ser um animal mais difícil de encontrar, se torna mais raro e com isso o valor da sua concha também é bem mais alto. Isso aqui é a espirula, é um animalzinho muito simpático, parece uma lula, mas não é uma lula, né? Ela possui uma concha interna, igual a concha do Nautilus também, só que ela é interna, como a gente pode ver aí na figura. Tá? E quando esses animais morrem, outros bichos vão ali, comem, né, seus tecidos mole e fica a sua concha. Então essa concha ela flutua para a superfície da água e nos movimentos do mar ela joga na areia. Então é muito comum da gente achar, né, saber da existência desses animais quando a gente acha a concha deles na areia. Então olha como é que é a concha. Parece a concha de um caracol de jardim, né, quando se olha, porque ela é plana espiral, né, ela é enrolada como se fosse uma mangueira. Só que por fora mesmo a gente consegue ver as câmaras, olha lá.
Presta bastante atenção na figura. A gente vê um risquinho, esse risquinho é o septo, que está separando uma câmara da outra. Isso é contínuo até o finalzinho, lá na partezinha menor dessa concha. Tá certo? Agora a gente vai ver um outro ângulo dela, que vai revelar uma outra característica bem interessante. Olha lá, ó, o que a gente está vendo aqui, né, essa parte brilhosa, é o septo que está separando as câmaras. E lá na basezinha do septo, a gente está vendo um furinho. Esse furinho, ele dá entrada para um canal que a gente chama de canal sifuncular, que abriga um tecido chamado sifúnculo desses animais. E, obviamente, está relacionado com o mecanismo de flutuação, que faz parte do trabalho de vocês, tá? Então, na mão da pessoa a gente vê, né, que a concha é pequena. Obviamente o animal também é pequeno, certo? A concha do Nautilus é igualzinho, gente. Todas essas conchas aqui são iguais, tá? Independente do tipo de animal ou se ela é interna ou externa. Os coleoides, né, tem uma concha modificada internamente, lula, sépias ou ausente como nos polvos. O que está chamando a atenção aí, mais uma vez? Olhão grande, tá? Isso aí é uma sépia, na verdade. Ela é bem parecida com a lula, viu, gente? Só que, por que eu posso afirmar que isso aqui é uma sépia? A dica é, olha onde ela está. Vocês têm que aprender sempre relacionar a foto, não olhar só o animal que está ali, mas o ambiente dele nos diz muito sobre o hábito. Então ela está perto do fundo, olha a areia. Se ela está perto do fundo, fazendo uma exploração, né, buscando alimento, então significa que ela não é uma lula, porque a lula ela não costuma ficar dessa forma. Ela fica no mar aberto, né, na coluna de água mesmo, junto com os peixes. Então, isso nos leva a crer, embora elas sejam muito parecidas, que é uma sépia. Aqui é uma lula. E ela está mostrando a anatomia interna dela, né, a concha. Então essa concha aí, na verdade, ela serve mais como um esqueleto para estruturar, dar a forma de funil que ela tanto precisa para ajudar no seu deslocamento rápido na água. Ela parece um foguete dentro da água, literalmente dizendo, né, o formato do corpo dela. Então, se ela não tivesse essa concha, ela seria molenga, como o polvo, né? E aí, obviamente, ofereceria mais resistência no ambiente aquático. Então, essa forma de torpedo, alongada, projetada, né, igual a gente está vendo aí, ela acontece principalmente porque a gente tem a concha interna que vai dar essa sustentação para essa parte alongada do corpo dela, tá? Então, mais uma característica importante na destreza locomotora desses animais. O olhão grande, a gente vê o bico, parece um bico de papagaio, né? Então, tá rodeando ali o bico os braços mais curtos e mais fortes e o par de tentáculos prênseis, que acabou de capturar um peixinho. Então isso tudo é muito rápido, gente. Ela localiza com os olhos, vai lá, ela projeta muito rápido esse tentáculo, o tentáculo pula para frente, segura o peixe e ele, ó, traz aqui para a boca, né? E aí, quando ele traz para a boca, a lula não injeta veneninho, né, nem salivinha, nem nada. Ela simplesmente ela vai descarnando o bicho vivo. Então, a morte bem cruel, né? Análoga, por exemplo, ao ataque de um leão num cervídeo, num herbívoro qualquer, que a gente, né, costuma morrer de dó quando vê, né? Ele ali matando, comendo a presa viva. É assim que acontece com as lulas em relação ao seu alimento, tá? Então ela vai tirando com o bico, vai mordendo ali e tirando pedaços e vai engolindo. Então aqui dá para ver também, né, as brânquias, o coração sistêmico, não mostra os corações branquiais, né, mas eles estão próximos ali às brânquias para ajudar no rápido processo aí, né, do transporte interno também. Então essas setas aí mostram o trajeto da água que entra,
né? Então, nessa entrada vai inflar a cavidade do manto, e essa cavidade com músculos poderosos, ela contrai rapidamente, e quando ela contrai, ela ejeta água por essa abertura pequenininha aí, né? Que é o sifão. E aí ela faz a propulsão a jato d'água, porque ela sai com muita pressão. Então faz assim, ela voa na água mesmo. Então ela controla isso aí, tá? Essa velocidade e a direção que ela quer ir. Opa! Ó que bonito. Na hora que a gente abre ali, né? Os braços, tentáculos da lula pra gente ver a boca e o bico. Olha como ele é pontiagudo e serrilhado, né? Então isso aí morde e vai arrancando um pedaço, tá? Só pra gente poder crer no que se fala por aí, né? É verdade ou não é? Existe sim lula gigante. Essa daí nem é das maiores, né? Existem muito maior do que essas aí, como eu falei, aproximadamente 16 metros, mas ela é bem medonha, né? Pensa num bicho desse aí, você se deparando, causa um medo, né? Ainda mais que vem também de histórias, né? De filme, desenho animado, que a gente assiste, né? Que elas são terríveis. Na verdade, eles não mostram nem a lula, mostram o polvo gigante, né? E aí sim é uma lenda. Mostrando aí como que elas se juntam para poder acasalar, né? Então a parte reprodutiva, a reprodução desses animais é a segunda parte aí desse trabalho que vocês vão fazer, tá bom? Então fazer uma pesquisa sobre a reprodução, acasalamento, né, desenvolvimento dos cefalópodos, beleza? Aqui mostrando sépia, olho fundo, né, fundo arenoso. Então também da mesma forma que a lula, né, elas se encontram frente a frente, dá um abraço aí. Bom, um mecanismo de defesa muito importante de todos os cefalópodos, né? Mas que também são encontrados em outros animais, como por exemplo os nudibrânquios, lá dos opistobrânquios, gastrópodos, né? Eles costumam secretar uma nuvem de tinta púrpura. Aqui os cefalópodes também fazem isso, então é uma forma que eles têm de dar uma enganada no predador, dar uma alienada ali, né? Porque vira uma nuvem de tinta. Então, enquanto isso, ele bate em retirada, tá? Então, esse mecanismo aqui é comum para todos. Belíssima essa imagem, maravilhosa, onde a gente pode ver as ventosas dos braços do polvo, que é um animal também fantástico, né? Então, essas ventosas aí são bastante sensoriais, é como se ele sentisse o ambiente, igual a gente quando toca as coisas, né? Para ver a textura, se é macio, se é ríspido. Então, as ventosas do polvo exatamente para isso também. Animal belíssimo, então tá mostrando ele também no fundo, né? Porque ele é um animal essencialmente rastejador, ele é bentônico. Então animais que têm relação com fundo, isso a gente já estudou lá na Zoologia 1, né? Falamos já bastante sobre isso, então dando mais um plus aqui. São animais que têm relação com fundo de vida, então é onde eles exploram para poder se alimentar, para poder se abrigar, se refugiar, reproduzir tudo, todas as atividades deles. Polvo em duas situações. Na letra A, ele realizando uma propulsão a jato d'água. Então, olha lá, os braços, ele acompanha o sentido, né? Eles se juntam e acompanham o sentido do fluxo ali. E ele também vira um torpedo nessa hora.
né? Ele fica parecendo ali mais ou menos o formato da lula. Então aqui ele pode estar numa situação de perigo, por exemplo, né, querendo fugir de um predador. Então ele pode lançar a tinta, usar os cromatóforos, eridócitos e todas as estruturas que eles possuem, né, ali na pele deles para poder montar um disfarce. Eles são disfarçadores, camufladores espetaculares, né? Então, uma outra parte do trabalho de vocês é fazer uma pesquisa sobre essa natureza, né, da camuflagem desses animais. Então, fazer um levantamento aí, né, uma pesquisa sobre os cromatóforos, glândulas de tinta, luminescência, tá certo? É bem bacana. E na outra posição é a posição normal que ele utiliza para fazer o rastejamento. Então ele está todo molengão, né? E ele vai serpenteando o fundo aí com esses braços dele, tá certo? Polvo de anéis azuis, extremamente venenoso, já apareceu aí em trabalhos anteriores de alguns alunos, né? Alguns falaram mais, outros não falaram, mas enfim. É muito bonito, ele é inofensivo nesse sentido de atacar, né? Ele não é um animal que ataca, então quando eu falo que ele é inofensivo é nesse sentido, né? Mas ele se torna extremamente perigoso se ele é molestado. Ele vai tentar fugir primeiramente, como a maioria dos animais fazem, né? Um animal que é venenoso, ele, na verdade, ele quase nunca ataca, ele tenta sempre fugir. Mas se ele não consegue fugir ali de quem está molestando, ele vai usar a arma que ele tem, né? Então ele pode dar uma bicada lá com a mandíbula, e aí a glândula salivar, que tem veneno, né, vai entrar em contato ali com o local da ferida. E se for um homem, né, isso aí pode ter sérias consequências. A pessoa morre aí em pouco tempo. Esse animal não é grande, tá? Ele é um animal muito lindo e ele é bem pequenininho. Mais um pouquinho desses anéis azuis. Então, na pesquisa que vocês vão fazer sobre os cromatóforos, muito provavelmente vocês vão entender esse mecanismo, né? Desses anéis ficarem mais evidentes, porque ele não fica assim azulzinho, bonito, florescendo aos nossos olhos o tempo todo, né? É só quando ele é molestado. Tá? Do contrário, o que fica evidente é essa mancha circular preta ao redor do azul, né? Então, como que isso acontece? Tá certo? Então, nesse trabalho de vocês sobre os cromatóforos e outras coisas mais, vocês têm que explicar isso também. Aqui o cuidado parental, eu não vou falar muita coisa, porque também faz parte do trabalho, né? Sobre a parte reprodutiva do cefalópodes, mas só para vocês verem que ele tem um cuidado parental, tá? Ele toma conta ali, é muito bonito e ele se desgasta bastante nessa época aí, né, de reprodução, a fêmea principalmente. Fechando aí mais uma foto do polvo de anéis azuis, né, sobre corais. E para quem ficou com dúvida, nosso trabalho, então, a atividade é uma pesquisa sobre o mecanismo de flutuação dos náutilos, a reprodução, acasalamento, desenvolvimento dos cefalópodos, cromatóforos, glândula de tinta e luminescência dos cefalópodos também, ok? Bom trabalho a todos.